Olá, eu sou José Eduardo Gonçalves, sou jornalista, editor, escritor. Estou aqui a convite da professora Célia, quem agradeço, que me propôs falar um pouco sobre literatura e dor, um tema por demais amplo, impossível da gente tratar assim em poucos minutos. O que eu posso fazer aqui é dar uma pincelada e talvez propor alguma coisa que a gente possa pensar junto. Como eu disse, eu trabalho nesse universo da literatura e das palavras, seja editando, escrevendo, produzindo meus textos ou textos de outros, seja na edição de uma revista literária, seja na curadoria de eventos de literatura. Estou sempre trabalhando com a palavra, esse é o meu universo, com a ficção, com a literatura. E, na verdade, a literatura, desde a sua origem, a literatura é um mergulho na grande solidão humana, É uma reflexão sobre o nosso estar no mundo. A literatura trata fundamentalmente de nós homens, nós seres humanos, diante da nossa existência, E inevitavelmente a questão da dor e do sofrimento está presente, Se a gente pensar aí desde a Grécia Antiga, desde Homero, desde a Odisseia, que praticamente inaugura a literatura ocidental, esse magnífico poema épico datado de nove séculos antes de Cristo, ou pensar em Antígona, de Sófocles, quer dizer, na Odisseia, o retorno de Odisseu a Ítaca, depois da guerra de Troia, é um relato absurdo de dor e sofrimento. Em Antígona, é a dor da irmã na tentativa de enterrar o próprio irmão. E assim em diante, em Shakespeare, talvez o maior escritor de todos os tempos, o que não falta é dor. Hamlet, Rei Lear, Otelo, Romeu e Julieta. E por aí vai, Em Balzac, em Flaubert, em Tolstói, em Chekhov, em Saramago. O que não falta é sofrimento. Vamos lembrar aí de Madame Bovary, Ana Karenina, personagens femininas marcantes da literatura e tão sofridas. Vamos pensar na literatura brasileira, de Graciliano Ramos com Vidas Secas, a Machado de Assis. Já em Machado de Assis, talvez a dor do ciúme doentio de Bentinho, sempre em dúvida sobre a traição ou não de Capitu. Então são muitas as dores em Drummond, em Cecília Meirelles, na obra de qualquer um. Não há como escapar desse tema, não há como escapar a essa questão. E talvez entre os autores brasileiros, quem mais expressa essa questão da dor, seja na vida, seja na obra, é Clarice Lispector, que é uma obra profundamente mergulhada nessa questão da existência. Na obra de Clarice, nós estamos sempre à beira do abismo. Sempre alguma coisa está prestes a acontecer, alguma coisa que tira da ordem, alguma coisa que nos tira do lugar. Com Clarice, a gente mergulha na densidade mais profunda das nossas dúvidas, da nossa incapacidade de entender, às vezes, o mundo e de entender o nosso papel no mundo. O que a literatura faz de verdade é nos confrontar com isso, com esse dilema permanente da nossa existência como seres pensantes, seres conscientes. A literatura não é bálsamo para nada, não é salvação para nada. Mas talvez então surja a pergunta, mas então por que ler? Por que se confrontar permanentemente com essa arte que nos faz sentir a dor de verdade, a dor de existir? É porque talvez a literatura e a arte, de modo geral, seja uma forma
profunda de aguçar o nosso senso de humanidade. A literatura nos confronta com o outro, né, com o diferente, com as histórias alheias e com aquelas histórias que fazem total sentido para a nossa vida. Por isso, um leitor no Brasil pode se identificar, né, com Don Quixote, com um leitor da Espanha, um leitor da Indonésia, um leitor da Austrália, né, porque esses personagens são universais, né, eles falam daquilo que é humano em nós, né, do nosso sentimento de perplexidade, de dúvida, de angústia, que está presente em tudo. E que, ao mesmo tempo, é preciso viver com intensidade, é preciso valorizar a vida, justamente porque ela é frágil, justamente porque ela é perene. Viver significa administrar essa nossa angústia de viver. E a literatura trata disso. Então, os livros nos ajudam a suportar essa vida. Não é simples viver. Não é simples viver. Mas a gente vive melhor quando a gente enfrenta os nossos demônios, não é? Quando a gente enfrenta os nossos medos, aquilo que nos machuca, quando a gente é capaz de enfrentar isso. Eu acho que a literatura faz esse percurso, ela nos ajuda nesse percurso. Ela não salva, mas ela é uma boa companheira de travessia. A verdadeira literatura. Não aquela literatura que promete respostas, né? Acho que não. A boa poesia, a boa ficção, Drummond, Clarice, Fernando Pessoa, são pessoas que não nos trazem respostas, eles trazem muitas perguntas, né? Mas nos ajudam a entender que não estamos solitários no mundo, né? Nós somos cúmplices deste mesmo mundo, que é comum a todos nós, e que por isso viver exige um sacrifício, de tolerância, de compreensão, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Não é mesmo as histórias mais terríveis, no fundo, o que elas querem nos dizer é que nós humanos podemos transformar essa história. Nós podemos e devemos transformar a nossa história. Nós temos que atuar para isso, cuidando da nossa história, cuidando de tornar melhores as histórias daqueles que nos são próximos e também do coletivo. Então eu acho que a literatura é esse mergulho, é esse olhar para dentro da gente mesmo, olhar para as nossas dores, cada um tem a sua, cada um sabe onde lhe dói, mas a literatura pode ser um bom companheiro, uma boa companheira para atravessar essa vida, para olhar ao nosso redor, olhar para a gente e persistir e continuar. É isso. Essa é talvez uma mensagem pequena de alguém que acredita na palavra, acredita na literatura, acredita na arte, acredita na cultura como uma forma de aproximação com o outro, como uma forma de conhecimento e como uma forma de estar no mundo, de olhar para o mundo. É isso. Foi muito bom falar com vocês. Obrigado.